Olá, começa agora mais um Imprensa em Debate. E o tema de hoje é o jornalismo e os interesses mercadológicos. O jornalismo tem um objetivo fundamental, que é divulgar informações de interesse público. Para cumprir esse papel e informar com rapidez e precisão, o investimento é cada vez maior e os empresários se veem com a tarefa de dar atenção às estratégias mercadológicas. Para debater esse assunto, convidamos os jornalistas e professores de comunicação César Zamberlan e Sérgio Sanches. É um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Nas últimas décadas, os jornais impressos passaram a conviver com um problema que tem movimentado a estrutura institucional e publicitária desses veículos: o avanço das mídias digitais. O assunto é ainda pauta de discussão entre vários profissionais da área e tem levantado uma questão que assola a comunicação social. O jornalismo impresso corre risco sério de não sobreviver no futuro? Acompanhe os detalhes com o repórter Rafael Barbosa. Segundo dados do Ibope, entre janeiro e junho do ano passado, houve uma retração de 1% no montante publicitário. E para se adequar à redução, os impressos se viram obrigados a cortar gastos nas redações. Na intenção de reverter esse cenário e não perder mais terreno, os jornais têm adotado medidas de marketing para evitar que o leitor migre de vez para as mídias digitais. Hoje é comum ver nos folhetins cadernos e editorias cada vez mais destinadas a públicos específicos e que são vendidos obedecendo aos princípios básicos do marketing para atrair os leitores. Eu acredito que os jornais devem valorizar a capacidade de dialogar com o público. Para isso, eles precisam detectar as tendências, o pensamento desse público, os desejos desse público, porque esse público não aceita mais um jornal que só imponha as suas ideias e que finja ser interativo. A mim, particularmente, cansa um pouco, não é? Eu acredito que menos publicidade vai dar uma possibilidade grande de uma maior valorização, inclusive, do que aparece. E eu acho que é isso que esse público está procurando. A preocupação dos veículos impressos em se aproximar do público leitor vai além e tem exigido criatividade por parte dos jornais. É normal ver, por exemplo, o público exercer a função de repórter, registrando fatos e acontecimentos onde a equipe de reportagem não chega a tempo. Mas mesmo com a queda na participação publicitária, será que os impressos vão conseguir se manter atraentes para os grandes anunciantes? E a qualidade do jornalismo não seria ofuscada pelo excesso de propaganda nas edições? Com certeza. Acho que acaba prejudicando pelo fato que você tem muita publicidade no jornal, causa uma poluição visual. E o próprio leitor, eu mesmo, se eu vejo um jornal com muita publicidade, eu acabo mudando de página, porque para mim não interessa. Bom, senhores, eu passo essa mesma questão para vocês. É um mal necessário? A publicidade precisa estar presente no jornalismo? O que vocês acham sobre isso? Olha, eu acho que sim. Quer dizer, você não consegue imaginar o jornalismo sobrevivendo sem o lado comercial. O que precisa haver é um equilíbrio para que você não tenha um excesso de publicidade e, ao mesmo tempo, para que você tenha uma questão totalmente focada na área técnica, né? Quer dizer, existe uma norma aí que os veículos têm que ter perto de 60% de conteúdo, 40% de publicidade. O outro lado é exatamente a questão da sobrevivência. Hoje não tem como. Tinha um comercial muito antigo que falava assim: Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, a gente transferindo isso para o jornalismo, o jornal tem credibilidade porque ele, obviamente, tem um conteúdo relevante e, ao mesmo tempo, ele atrai publicidade. Ou ele atrai publicidade porque ele tem um conteúdo relevante. Quer dizer, tem que existir esse equilíbrio e a gente acabar com aquela coisa, aquele mito que existia. Ah, não, aqui o comercial não se mete. Não, o comercial vai se meter, sim. O que ele não pode é ditar regra. Eu não posso, em função de um comercial, tirar uma matéria porque aquela matéria fala exatamente do meu anunciante. Mas vai haver situações, e há situações, em que você é obrigado a tirar uma matéria porque entrou um anúncio, não tem jeito. Bom, César, o que você acha sobre isso? Eu vou complementar. Essa proporção que o professor falou, ela é cumprida? Essa proporção de 60/40, os jornais cumprem isso hoje em dia? Eu acho que tem que cumprir também, porque aí você acaba desqualificando o jornal naquilo que ele é de fato, que é um informador, de levar informação. Então, quando você pega qualquer veículo de imprensa que seja mais carregado
de propaganda do que notícia, você acaba fazendo com que ele perca o seu vetor, a sua função, que é trazer a informação. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que ele não pode deixar de existir também, porque você acaba afetando a relação de confiabilidade que o próprio leitor tem com aquele material. Agora, eu acho que é impossível pensar o jornal, ainda mais na crise que a gente vive hoje na imprensa, sem esses anunciantes. E uma questão que me preocupa é também o outro lado, até quando os anunciantes estarão no jornal. E aí levanta outra questão. É possível aliar um jornalismo crítico, um jornalismo de qualidade, com profundidade, com as questões mercadológicas? Começando com você, Sanches. Não, eu acho que sim, eu acho que é plenamente viável. O marketing ele está presente nos veículos de comunicação, assim como ele está presente em qualquer empresa, em qualquer situação. Aliás, deve-se ressaltar o seguinte, o que leva um grande anunciante a investir no anúncio, no jornal ou na revista, é exatamente essa questão da credibilidade que você estava dizendo. É a credibilidade do conteúdo. Se eu tenho uma matéria que é relevante, um conteúdo relevante, eu tenho um número de leitores grande, então, óbvio que eu atraio um número maior de anunciantes. Então, essa convivência natural entre a questão mercadológica e a questão do conteúdo, elas vivem juntas e naturalmente é o que faz com que o veículo de comunicação cresça e que, evidentemente, se destaque de outros. Esse é um tema bastante complicado. Eu ajeitei jornais em cidades menores que eu tinha apoios de grande rede de supermercado pelo jornal que eu fazia, mas eles não queriam que eu tivesse anúncio no jornal. Eu gosto muito do trabalho, mas como você tem uma linha muito pesada, o teu jornal tem uma linha editorial muito pesada contra a atual administração, e a gente trabalha com essa administração, então eu vou fazer o seguinte, eu apoio o seu jornal, mas você não coloca anúncio, que eu achava um absurdo. Muitas vezes a gente não chegava a aceitar. Pra você ver como essa relação, esse contraponto entre a linha editorial e o planejamento econômico, a publicidade do jornal, às vezes é conflituosa. Óbvio que numa cidade pequena é mais, um jornal maior, isso já é mais profissional. Só que a gente tem um dado hoje curioso acontecendo, por exemplo, essa cobertura da Copa do Mundo. Até que ponto comerciantes de uma grande TV que compram cotas para a Copa do Mundo não começam a questionar a própria emissora por uma cobertura negativa da Copa. Afinal, estão colocando dinheiro para fazer anúncio num evento que a própria emissora diz que é um evento ruim. Então, isso é um dado concreto hoje que a gente tem vivido na publicidade e na mídia brasileira, dessa conversa, nem sempre muito amistosa, entre a área da propaganda, onde entra o dinheiro, e a área editorial. Eu acho que essa equação é um grande problema, não é de hoje, sempre foi do jornalismo. Bom, então vamos continuar. Você falou que assim, é uma relação conflituosa, as pessoas questionam isso, mas a publicidade e os interesses mercadológicos estão dentro do meio jornalístico, não tem como evitar. Como fica o interesse público nisso tudo? Até que ponto as questões mercadológicas influenciam no interesse público? Eu acho que o leitor hoje, quando eu falo leitor, estou falando de jornal impresso, mas a gente fala no espectador, no ouvinte, de uma maneira geral, ele está muito mais esperto. Ele está muito mais atento. Ele já está escolarizado, alfabetizado na sua relação com a mídia. Isso é comprovado pelo que a gente vê nas redes sociais desse público sendo um próprio ombudsman de tudo que acontece na mídia e muitas vezes apontando erros dessa mídia. Então, acho que hoje o cidadão, para a gente usar um termo genérico que cabe a qualquer mídia, ele está muito mais escolado, ele já foi alfabetizado. Talvez a mídia ainda não tenha se dado conta de que esse cliente dela, esse leitor, ele é muito mais crítico hoje do que foi. Então, acho que essa preocupação hoje, não que ela tenha que ser menor, mas a gente tem que levar em conta que o público hoje é muito diferente. E talvez por isso, por ser mais crítico, que jornais impressos estejam diminuindo. Sanches, o público realmente está mais crítico? Olha, eu acho que o acesso à informação trouxe esse tom crítico do público que a gente tem hoje dentro do jornalismo. Antigamente você não tinha essa acesso tão fácil à informação. Então, claro, na medida que eu tenho um volume maior de informação,
obviamente eu acabo me tornando muito mais crítico em relação às coisas que acontecem. Ao mesmo tempo, eu acho que essa visão crítica que esse leitor, que esse telespectador vem construindo ao longo aí das décadas, também tem feito com que os jornais, as revistas, os canais de televisão, enfim, todas as mídias que a gente tem, eles também começam a perceber isso. Eles não estão totalmente aleijados dessa situação ou dispersos. Não, vou jogar qualquer coisa. Não. Ele sabe que perder hoje um leitor ou perder um telespectador vai lhe custar perda de audiência, perda de tiragem, de tiragem do jornal. Como consequência disso, ele vai ter que cobrar menos pelo anúncio, vai poder pagar menos para o repórter ou para a sua equipe de trabalho. Então, a consequência disso é desastrosa para todo mundo. Então, é obrigação. Se o veículo ainda não percebeu isso, ele tem que começar a prestar atenção. Tá, mas aumentou o volume de informações, principalmente por causa da internet, o acesso maior que as pessoas têm a isso. Sim. Levando em consideração, lógico, nós estamos nos grandes centros. Mas essas informações, em contrapartida, elas não estão mais superficiais? Acho que depende. Depende também muito do meio. Eu acho que um erro, por exemplo, do impresso hoje em dia, que as pessoas... parece que o impresso ainda não entendeu algo básico, que qualquer estudante de jornalismo já sabe, que o impresso não detém mais a primazia da notícia. Ela já é dada pela internet. Então, do ponto de vista mais crítico ou interpretativo, seria uma saída para os jornais. E aí não seria essa coisa superficial. Se você tem uma informação superficial numa home, num portal da internet, ok. Porque ali você está trabalhando com a notícia mais quente e tal. Os jornais, e não entenderam os impressos, eu acho que eles precisam se adequar a essa nova realidade, estão competindo com ela ainda como, na minha visão, não quisessem entender ou não quisessem aceitar essa questão. Coisa que você vê, algumas TVs por assinatura, já trabalhando com isso de uma maneira mais forte dentro do conteúdo. Óbvio que numa TV Globo, numa Bandeirantes, na Record, ela é diferente, ela ainda é um órgão muito formador dessa opinião, muito que leva essa primeira informação. Agora, quando você pega, por exemplo, a TV por assinatura no Brasil, eu acho que ali você tem debates de grande profundidade. Vamos para o intervalo, o Imprensa e Debate volta já. O Imprensa e Debate está de volta. Hoje recebemos os jornalistas e professores universitários Sérgio Sanches e César Zamberlan para falar sobre a influência mercadológica no jornalismo. Bom, professores, diante de tudo aquilo que a gente conversou no bloco anterior, a questão da influência mercadológica e a necessidade da publicidade no jornalismo, eu quero que vocês me respondam o seguinte, começando com você, Sanches. O jornalismo ainda é o porta-voz da comunidade, da sociedade? Eu acho que sem dúvida alguma. Principalmente aí na última década, onde a força do jornalismo vem crescendo demais. Os grandes escândalos que a gente tem visto, quem denunciou foi a imprensa, em primeiro lugar, né? A imprensa que tem dado voz a todos esses desmandos que a gente tem visto. Então, eu acho que a força da comunicação, eu diria que está até mais exacerbada, na verdade. Então, aquela história de que a imprensa é o quarto poder do país, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa nunca foi tão verdadeira. Tudo bem, pode ser e na minha opinião, uma deformação da nossa sociedade, porque não tinha que ser assim. Mas que a imprensa exerce um poder e uma força muito grande dentro da comunicação, eu não tenho dúvidas disso. Eu discordo um pouco do Sérgio nesse aspecto. Eu acho que já influenciou mais e acho que tende a influenciar menos. Mas aí eu perguntaria o que imprensa a gente está falando. Porque eu acho que de um tempo para cá, com a internet, com as redes sociais, com os blogs, a gente teve uma democratização da informação a ponto de jornalistas, que eram jornalistas importantes na grande mídia, terem saído da grande mídia justamente por não concordar, às vezes, com uma linha editorial de um jornal, de uma TV, de uma revista, e passarem a trabalhar por conta própria. Então, se a gente falar dessa imprensa, eu acho que ela tem ainda um papel grande. Dessa imprensa tradicional, dos grandes meios de mídia,
eu acho que ela nunca teve a credibilidade tão abalada quanto ela tem tido nos últimos tempos. Eu lembro que quando eu era estudante de jornalismo, a Veja era inabalável. Hoje a gente sabe a reputação que a revista Veja tem. Então eu acho que mudou muito. E se a imprensa não se reformar, essa imprensa grande que a gente está falando, ela vai perder cada vez mais esse papel. E essa perda de credibilidade tem a ver com essa questão comercial? Não, eu acho que não. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente fala de imprensa, eu entendo todas as plataformas que a gente tem hoje à disposição do leitor, porque o leitor não vai buscar mais informação só no jornal, ou só na revista, ou só na TV. Ele vai para esses blogs desses caras que são, esses sim, acabam atraindo milhões e milhões de pessoas para os seus blogs, para os seus pontos de encontro do leitor, porque, sim, eles transferiram toda a credibilidade que eles construíram a serviço desses novos meios de comunicação, porque, queira ou não queira, um cara hoje, qualquer jornalista que tem lá 20, 30 mil seguidores, ele é um veículo de comunicação em potencial e tem mais, diria mais, uma tiragem muito maior do que qualquer veículo, de boa parte dos veículos que a gente tem hoje. Eu não vejo o comercial interferindo ou criando problemas, porque também tem uma questão seguinte, e aí, claro, falando de veículos sérios, né, e de blogs sérios, essa coisa toda, o que a gente percebe é que há, sim, uma busca hoje por uma questão ética muito, muito forte, porque, sim, eu acho que no começo da internet, principalmente, virou terra de ninguém, né? Qualquer coisa estava lá publicada e você não sabia se aquilo era verdade ou não, você não tinha uma checagem da informação, então qualquer coisa virou notícia, e qualquer coisa mesmo. Então, como consequência disso, houve, eu acho que uma onda que passou e que agora você começa a perceber os veículos um pouco mais sérios, um pouco mais éticos, se preocupando com aquilo que ele está divulgando. E eu não percebo que o aspecto comercial atrapalhe isso. Muito pelo contrário, eu acho que o aspecto comercial ajuda, porque, de novo, não existe veículo de comunicação sem o lado comercial. Nada, né, existe, porque a gente vive num país capitalista, não tem jeito. Só quero complementar antes da sua resposta. Desde o começo da nossa conversa, a gente falou bastante sobre a internet, pincelamos um pouco sobre o impresso, mas todas as respostas de vocês citaram a internet. Ao meu ver, a TV é ainda o veículo que tem a maior afinidade com um relacionamento com a publicidade mesmo. Quero que vocês me confirmem isso ou desmintam. A TV ainda é o veículo que tem a maior afinidade com a questão publicitária e mercadológica? Eu acho que hoje a gente tem um problema na internet, aí eu respondo essa questão, que a internet ela está procurando, os blogs, os portais, uma forma de conciliar informação e publicidade. Está procurando uma nova receita, digamos assim. E eu sou muito fã de um modelo que no Brasil ainda é muito pouco comum, que é do financiamento coletivo e de microassinaturas. Eu acho que quando esse modelo de internet, que alguns blogs já estão começando a fazer, vingar, você tem até uma possibilidade de eliminar essa publicidade convencional. Que no caso da TV é ela que banca a televisão. Só que hoje o nosso hábito de ver televisão vem mudando. Com a televisão digital, necessariamente no futuro muito próximo, você não siga a grade da TV como a gente segue convencionalmente. Então, você pode chegar na sua casa e escolher o que você quer assistir a partir dos seus horários. E é onde entra a publicidade nisso. Então, a gente está mudando, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, não só na relação da publicidade com a mídia, como da própria mídia. Acho que é uma mudança muito grande. A internet, ela mudou tudo. Ela mudou toda a relação. E essa relação está sendo modificada. Então, essa questão, acho que ela passa hoje por uma transformação gigantesca. Eu tenho certeza que a TV está muito preocupada com isso. Como é que fica essa nova relação? E a internet está encontrando uma forma já de conseguir se bancar do ponto de vista do jornalismo. Quando você fala da TV, na verdade, o que a gente tem é que a TV ela é um veículo de comunicação profundamente estruturado. Então, se você vai nos departamentos comerciais das televisões,
Você encontra lá profissionais assim de um nível absurdo. Os caras conhecem profundamente o negócio, conhecem profundamente de televisão, e como consequência disso, quando a gente fala assim, pô, mas e o comercial da televisão, que é a tua pergunta, então o que a gente percebe é que essa relação conteúdo e comercial dentro das televisões, você não tem problema, porque eles sabem exatamente o que eles querem, como eles vão chegar lá e qual a estrutura comercial que vai ser montada para se chegar a um objetivo estabelecido. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que televisão aberta, nós temos assim os 4 principais, que é Globo, Record, SBT, Bandeirantes e Gazeta, são 5 na verdade, talvez não nessa ordem, não sei exatamente, mas que em todas elas os seus departamentos comerciais são tratados a pão de ló, né? Quer dizer, o tratamento que se dá ao comercial, ele é diferenciado, porque os caras sabem fazer televisão, eles sabem o que eles querem. Então, e sem contar, evidentemente, a cobertura, quer dizer, o sucesso da televisão também está atrelado à cobertura que se tem hoje. Hoje tem antena em tudo quanto é canto, então você consegue chegar nos lares brasileiros com uma facilidade maior. Às vezes você vê algumas matérias que mostram o pessoal lá ribeirinho, lá do Amazonas, o cara não tem nada, mas a televisão está lá. É uma televisão coletiva para todo mundo, mas ela está lá. Então você cria um vínculo muito grande. César, eu vou estender. A resposta do Sanches serve também para o rádio? O rádio é uma mídia que eu acho que ela é muito interessante, porque sempre se propaga quando uma mídia surge que a uma anterior desaparece em função dela. E no caso do rádio é um exemplo de como o rádio ainda ele pode se reinventar. Então você vê o rádio como utilidade pública, pega o exemplo da Sul América Trânsito, ela é impatível como utilidade pública, pela dinamicidade que o rádio tem. Então o rádio eu acho que é um veículo inesgotável pela rapidez e pela interatividade que ele tem. E aí você pega a Rádio Sul América, ou seja, já é atrelado a uma empresa, você já trabalha a própria marca. Como a gente teve Rádio Mitsubishi, uma época Rádio Oi. Então, eu acho que o rádio ele buscou uma forma de existir, de continuar existindo. Então, acho que a gente tem esse processo de maneira muito dinâmica no rádio. Porque todo mundo falava, o rádio vai desaparecer. Ele deixa de ser a peça principal da casa, a gente esquece. Eu sou novo, mas você pega o Era do Rádio do Woody Allen, você tem lá o rádio como uma mobília principal da casa. A TV se tornou essa mobília. Hoje eu acho que o computador portátil é essa peça central da casa, né? E a pessoa leva ele para onde ela quer ali. Mas o rádio se inventou, o rádio procurou o seu nicho ali de como sobreviver. E se você pegar os lugares mais distantes, o rádio muitas vezes é o único meio de comunicação que você tem. Porque onde a TV está espalhada em quase tudo, mas onde a TV ainda não chega, o rádio chega. Então é normal você ver nos lugares mais distantes o rádio como prestador de serviço. Então, eu preciso dar um recado para o meu marido que está lá no meio da plantação. É o rádio que vai fazer. Senhor Antônio, a dona Maria mandou avisar que o teu almoço já está pronto. E é assim mesmo que acontece. Então, o que acontece também é que o rádio, evidentemente, como o César falou, eu acho que ele está se reinventando. Ele é tido como o primo pobre da publicidade e tal, ok, mas ele está se reinventando de novo, principalmente em função dessa questão das mídias digitais. Porque hoje, você falar em rádio web é uma coisa que já está se tornando normal. Ele falou de grandes anunciantes, tem grandes anunciantes que estão transferindo toda a sua plataforma de rádio para a internet. Mas por quê? Por causa da rádio web. Em função de uma nova modalidade que surge, de uma nova tendência que você tem de fazer com que o rádio seja visto e ouvido, né? Então, são conceitos novos. O programa de hoje está terminando. Hoje eu conversei com os jornalistas e professores de comunicação, César Zamberlan e Sérgio Sanches, sobre a influência mercadológica no jornalismo. Obrigado pela participação de vocês. O Imprensa em Debate fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima.